Fala, futuro nomeado, futura nomeada. Vocês estão aqui mais uma vez comigo e isso é muito valoroso para mim. Tem um grande valor mesmo ter vocês comigo. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos conversando sobre o edital da Guarda Municipal aqui da nossa cidade de Apucarana. No primeiro vídeo nós falamos a respeito dos aspectos gerais, etapas, exigência, salário, vagas e outras coisas, as datas. No segundo vídeo eu fiz um vídeo específico para o teste de aptidão física, o exame de eficiência física, por conta de muitas pessoas deixarem para depois e é importante que você saiba das etapas agora. E o terceiro vídeo de hoje nós conversaremos sobre o conteúdo pragmático, tudo que vai cair aí na sua prova, beleza? O quarto vídeo, que sairá amanhã ou terça-feira, a gente vai conversar sobre plataformas de estudo, guias, além de que você está no canal Bizu do Professor. Então aqui mesmo sairá vários e vários vídeos a respeito de dicas, bizus, português, matemática e até da legislação específica que eu tenho alguma bagagem para contribuir com vocês, beleza? Bom, trazendo aqui para o meu PDF, eu estou compartilhando a tela com vocês. Nós temos aqui 4 grandes áreas no edital: língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. Eu sei que para muitas pessoas é uma dificuldade assim, por onde começar, da onde partir. Haja vista que grande parte de vocês que estão à procura desse vídeo saíram do ensino médio e depois não tiveram mais contato com esses conteúdos de base, o português de base, a matemática. Para quem já está há mais tempo no canal, eu já fiz um vídeo sobre o que estudar e lá eu enfatizo a necessidade de você estudar o português e a matemática de base, do ensino médio mesmo ali. O chá com pão, o feijão com arroz, tá? Como que eu dispus aqui para a gente bater papo? Os de verde são os conteúdos que eu acho que são bem fáceis de assimilar para qualquer pessoa. Lembra que eu estou trazendo em pauta o concurseiro inicial, aquela pessoa que está começando a estudar, que quer fazer esse concurso e quer garantir a sua vaga. Em amarelo, são os conteúdos que você tem que dar uma pausa e olhar e falar, olha, é fácil, mas eu preciso relembrar. E em vermelho são os conteúdos que eu acho que tem mais peso, mais dificuldade para você que não está aí no tranco dos concursos públicos, beleza? Vamos lá, começando pelo português. Antes eu preciso salientar, nós estamos com 3 minutos de vídeo e esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu tenho que ler tudo isso com vocês e comentar algumas coisas, explicar, principalmente porque as pessoas pegam lá, por exemplo, funções sintáticas e ela às vezes vai jogar isso no YouTube, mas ela às vezes sabe o que é, mas não ligou o nome ao que está no conteúdo. Então eu vou parte por parte para a gente fazer essa análise com muita calma, beleza? Joga lá. Língua portuguesa. Análise e interpretação de texto, compreensão global do texto, ponto de vista do autor, ideias centrais, desenvolvimento em cada parágrafo e inferências. Gente, isso é o bom e velho interpretar o texto. Você vai ler e interpretar o texto. É óbvio que existe uma bagagem necessária para que você interprete com velocidade ou compreenda exatamente o que o autor quis dizer. Mas é uma questão que você praticamente não perde, que é só você ler de novo, escreve o que você está com dificuldade, uma hora você vai interpretar. Por isso que está de verde. Bom, gêneros, tipologias textuais, elementos de coesão e coerência textual. Aí você também já tem mesclar o que é o texto, o tipo de texto, com a interpretação, então está de verde por conta disso. Ortografia oficial. Aqui eu penso que mesmo estando em verde, é uma coisa que vai pesar. Acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e encontros consonantais. Esses aí são as bases do português. Aprender fonologia é muito importante, você saber distinguir um dígrafo de um ditongo, de um tritongo, de um hiato, onde que vai a acentuação, proparoxítonos, paroxítonos, oxítonos, o que são, está em verde porque é uma matéria bem simples e boa parte deste conteúdo você teve no seu ensino médio. Então você dá uma batida de olho, você vai lembrar, praticar bastante exercício. Eu posso dizer para vocês que é recorrente na FAUEL, uso dos porquês, acentuação gráfica. E, para além disso, quando que ocorrem os dígrafos consonantais, quando que encontra os dígrafos vocálicos e por aí vai. Então é uma matéria simples, mas demanda que você dê pelo menos aquela passada de olho e muita questão, beleza? Funções sintáticas, concordância nominal e verbal, pontuação e uso dos porquês. Vamos de trás para frente. O uso dos porquês, como eu disse, é recorrentaço, acontece muito e é uma coisa bem simples de entender. Só que para você entender a função do porquê, o uso do porquê, quando que ele vai ter um artigo antes, quando que ele vai ter uma função de substantivo, quando que ele responde uma pergunta, para isso você tem que ter uma base das classes de palavras, substantivo, advérbio, adjetivo e por aí vai. Você tem que entender isso para você ter essa base do português, porque nem sempre aquelas regrinhas da tiazinha Jurema da escola vão te ajudar nesse momento. Mas é simples, por isso que está de verde. Pontuação, quanto que vai ponto, quanto que vai vírgula, bem tranquilo. E concordância nominal e verbal. A concordância nominal e verbal, ela demanda exercício mental mesmo, de você ler e compreender algumas regras do português. Quando conversa com o verbo, quando que são os predicados, sujeitos, mas é muito simples, por isso que está em verde. Vamos passar para o próximo. Matemática. Números reais, operações, múltiplos divisores, resolução de problemas,
Vamos até aqui. Esse é o bom e velho problema matemático, você ler e entender o que você está precisando extrair daquele conteúdo, tá? Quando a gente fala de números reais, é aquela bolinha que todo mundo lembra do ensino médio, sabe? Números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, e todos eles são os números reais. É essas operações que ele quer dizer. Quer dizer que você vai trabalhar com -1, com 1, com 1,5, com frações, e não tem como fugir disso. Então, todas as operações dos números reais estão presentes nesse edital, beleza? Agora, falando de conjunto dos números inteiros, operações, problemas, conjuntos dos números racionais, operações e representação decimal. Como eu disse, tudo que está naquele sistema de bolinhas, eu posso até colocar um anexo depois para vocês verem o que é. Quais pertencem aos números naturais, os racionais, os inteiros, os irracionais, vão ter operações com todos esses tipos. 1,55, 1 sobre 2, -3, vão ter todos os tipos de números dos números reais, beleza? Deixei em vermelho aqui porque esse é um conteúdo que pega muito, que é o sistema de medida, sistema métrico decimal, unidades, comprimento, área, volume e massa, unidade, usuais de tempo e geometria, geométricas. O que eu tenho que dizer para vocês sobre isso? É muito comum que as pessoas se prendam aos conteúdos de matemática e esqueçam dos sistemas de medida. A pessoa pode saber fazer uma regra de 3, sabe fazer uma regra de 3 composta, mas ela vai se perder na hora de transformar os minutos em hora. Ela vai se transformar o 1,3 da hora em 1,15, ela vai se perder. Então é muito importante que você trabalhe com essas unidades de medida. Conheça as réguas de centímetro, milímetro, metro, decâmetro e por aí vai. É muito importante que vocês conheçam isso. E também as nossas formas geométricas, gente. Isso é batata no concurso. Base vezes altura, base vezes altura dividido por 2, πr ao quadrado, 2πr, πr ao quadrado vezes a altura. Você conheça todas essas formas porque elas são necessárias para você entender o que é perímetro, para que você não tenha medo de responder essas questões, tá? A soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, como fazer essas operações, isso é muito importante nesse momento, beleza? Continuando aqui, grandezas diretas e inversamente proporcionais, regra de 3 simples e composta, isso está amarelo porque, apesar de ser muito simples, você precisa, às vezes, dar uma revisada nisso. Como fazer, vou passar um bizu muito bom sobre produto. Bom, deixa o próximo vídeo. Porcentagem é uma matéria mega simples também. Juros simples, e eu botei em vermelho, e compostos. Juros compostos, eles demandam um pouco mais de decorar a fórmula e de saber aplicar. Então, por isso está vermelho é um conteúdo um pouco mais difícil. Agora, o juros simples é muito básico, muito fácil de entender. O que eu já notei das questões da FAUEL? Inclusive, como eu já disse, eu sou concursado hoje, sou servidor público, e foi numa banca da FAUEL. Ela costuma juntar vários conteúdos em uma questão só. Então, provavelmente eles farão o quê? Uma questão de área e volume. Aí eles colocam lá uma piscina das medidas, né? Pede para você calcular quanto de água vai caber dentro, um exemplo. Então, você vai fazer bases, alturas, largura e tal, e vai ter a medida. Só que eles colocam assim, que a área maior é 1/3 maior do que a área menor. E a área do meio é 0,5% da área do meio. Então, você tem que conhecer todas essas funções, todas essas contas simples, para você compreender e responder uma questão. Então, ela pega várias matérias juntas. Cálculos algébricos. Aqui a pessoa fala, meu Deus, o que são cálculos algébricos? Gente, é a nossa famosa incógnita. Tudo que tem X, tudo que você precisa descobrir, calcular. Então, não fique com medo. Tá em amarelo porque realmente pode cair lá algumas frações com X, para você jogar para lá, cai muita. Olha, escreva, vai cair uma questão de salário. O Eduardo recebia certo salário, gastou 1/3 do salário para pagar contas, do restante usou 3/3 para tanto e sobrou tanto. Quanto que é o salário dele? Isso vai cair, eu tenho certeza, posso dizer isso aí para vocês. Então, toda essa parte de cálculo algébrico, radicais, expoentes, fracionários, negativos, equações de primeiro grau, estão tudo nessa parte aí do X. Tranquilo? E segundo grau deixei de vermelho porque isso aterroriza muita gente. Você vai ter que guardar. Existem regras para te ajudar? Com certeza. Ai, a soma dos produtos é menos B sobre A. Ai, o produto dos dois resultados. Ai, é C sobre A. Tá. Mas e o Bhaskara? E a fórmula toda? Então você precisa guardar, por isso que eu deixei de vermelho, porque o Bhaskara é muito simples. Guardou a fórmula. O primeiro termo é A, o segundo termo é B, o terceiro termo é C. Não tem para onde fugir. Beleza? Continuando.
Resolução de problemas, deixei em verde porque vai englobar tudo isso. Você tem que ter esse feeling de interpretação. Até eu vou deixar um bizu de um professor fantástico, até posso trazer o conteúdo dele aqui para o canal, dos termos do português que fazem a resolução de problemas. Quando você tem preposição de, ou destes, deles, aí você vai ter a multiplicação. Qual que é o produto, o resultado, quais são as palavras que fazem você identificar o que a questão quer do termo das operações. Adição, multiplicação e enfim, tá bom? Agora, chegando em informática, é uma matéria que todo mundo deixa de lado, mas você não vai deixar porque você quer ser concursado, quer ser servidor público tipo caramba, você não vai deixar de lado, que é o quê? Informática. Vamos lá. Correio eletrônico, conceito de gerenciador de e-mail, Outlook Express, é um conteúdo que muita gente acha assim, não, é fácil. Tá, é fácil. Mas quando eu falo pra você assim, se eu coloco uma cópia oculta, você em cópia oculta, e a outra pessoa pega essa IP e manda pra outra pessoa, você que tá em cópia oculta, vai receber ou não? Vai ver a resposta ou não? E a cópia comum? E o que é um domínio? Qual que é o sistema de gerenciador de e-mail? O que é, tudo bem que não é uma questão daqui, mas para outras, o que é protocolo SMTP? Então, assim, são questões que você vai ter que dar uma revisada, tem que dar uma olhada e principalmente fazer questão. Não precisa nem chover no molhado quando nós partimos para o próximo vídeo que será sobre como realizar o seu método de estudo. Certamente nós falaremos sobre questões, tá bom? Microsoft Word. Microsoft Word eu deixei em verde também porque ele é bem simples. Ele vai cobrar atalhos de justificar, de alinhar, como que você insere régua, protocolo de salvamento, né, de salvar o seu arquivo. O Microsoft Word geralmente ele é bem simples, as questões da file não pesam muito, ela costuma colocar imagens, então eles vão colocar lá a imagem do justificar, a imagem de inserir um anexo, vai perguntar para você qual o atalho que faz esse jogo, então é um conteúdo bem simples, é só você ter intimidade com o Word, e uma dica muito saliente para você estudar, muito gostosinha, é você começar a utilizar o Word. Então, a partir de hoje, se você for começar a organizar os seus trabalhos de estudo, já comece a digitar coisas no Word, justifique, coloque, sublinhe, salve, coloque em negrito, para que você conheça os atalhos básicos. Vá em predefinições, escolar especial, essas coisas do tipo, beleza? Planilha de Excel, atalhos em barra de ferramentas, formatação de dados, seleção de células, atribuição de caracteres. Esse eu deixei de amarelo, mas ele não é um conteúdo nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Ele é um conteúdo mediano. Por quê? Apesar das células comuns, como multiplicação, divisão, adição, subtração, serem muito utilizadas por vocês, isso seria a parte verde desse edital, a parte simples. A parte vermelha é quando cobra conteúdos mais específicos, como termos absolutos, PROC-V e PROC-H, como fazer um sistema um sistema de responsabilidade de porcentagem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é mega simples, inclusive conversa muito com o Word em alguns termos, a situação ali desses operadores mais informais, como PROC-V, como consultas de lógica, né, o nosso C, para quem conhece o SE, proposição verdadeira, falsa. Então, são questões aí do Excel que vão demandar um pouquinho mais de experiência profunda. Então, não deixe para depois, beleza? Conceito de intranet e internet é bem simples também. Eu acho que ele não vai pedir operadores de rede, DNS, proxy, não. Vai ser uma coisa bem simples. O que é intranet, qual que é a diferença entre elas. Eu acredito que virá dessa maneira. Deixei em vermelho aqui aplicativos de segurança, antivírus, firewall, spyware. Isso aqui é um conteúdo assim que você precisa dar uma olhada porque não é do nosso cotidiano. O antivírus ele não é só o Avast. Um firewall, o que é um spyware? Quais são os tipos de arquivo que eles corrompem? Então, dê uma olhada com carinho nisso. A firewall não tem costume de mesclar esses conteúdos, de fazer eles ficarem em uma mesma questão. Agora, trazendo aqui conhecimentos e procedimentos da proteção do patrimônio público. Conhecimentos específicos. Vamos lá. Tá. Falando agora sobre... Fiz uma pausa para fazer um xixi. Falando agora sobre os conhecimentos específicos, ela é uma banca que eu posso dizer que nós estamos um tanto quanto cegos quando falamos sobre o quanto ela se aprofunda. Por quê? Apesar de você encontrar bastante questões sobre esses conteúdos da FAUEL, ela anda muito entre os níveis de pedir. Então eu posso garantir uma única coisa, que ela é bem sacana quando o assunto é testar os conhecimentos específicos de vocês. Ela tem um costume chato e feio
de trocar apenas palavras ou cobrar muito sentenças, trocar sentenças, e para quem estuda aí um pouquinho mais de tempo, sabe o quão chato isso é a termos de estudo, tá? Eu pulei a primeira parte porque tudo isso que está ali para trás vai estar diluído em outras disciplinas aqui embaixo. Vamos começar ali do noções de direito penal. Ele fala assim: noções de direito penal, crime consumário, tentado, pena privativa de liberdade, defesa contra a vida, contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Como são 25 questões, é bem provável que vá aparecer uma dessas, tá? E quando ele fala de noções, ele fala de noções mesmo. Os capítulos aí dos artigos do direito penal. Então você vai ter que apelar para um curso preparatório mesmo, ou muita leitura, talvez até você adquirir um compilado desses aqui. Isso é muito útil para quem gosta de ter um material na mão, onde você encontra, cuidado com a data de publicação, é muito importante também. E é uma matéria simples, é uma matéria bem leve, vai perguntar ali o que é um crime tentado, quando que o crime é consumado, vai trocar palavrinhas, quando vai falar ali, mesmo que o local se consuma em outro lugar, vai tentar te fazer essa pegadinha aí. Falar sobre legítima defesa, talvez pegar um pouco de excesso, quais são os tipos de legítima defesa. Crimes contra a vida e patrimônio e crime de administração pública, eu creio que não vai cair, mas é bom ficar esperto. Entende-se, né? Há um senso comum que a Guarda Municipal, o concurso da Guarda Municipal vai puxar e tender para os assuntos a qual a guarda compete. Mesmo assim, eu acredito que esse crime contra a administração pública não vai aparecer. Bom, Lei Maria da Penha está em verde, ela é muito simples. A Lei Maria da Penha ela não traz penas, ela traz uma pena só quando o indivíduo fura o processo de distância, que se o nome, caçamba, medida protetiva, é a única pena que ela vai trazer. De resto, ela vai trazer quais são os tipos de crime, quais são as atitudes que a polícia tem que acatar logo a presenciar, quando tem perigo, quando não tem, tá? Então é uma lei muito simples, muito fácil. Quando falamos sobre a lei de drogas, eu deixei em verde também porque, apesar dela ser bem extensa, ela não é tão complicada. Ela vai trazer ali as punições, prazos e afins. Mas eu creio que vai cair questões de quando que é tráfico, quais são as questões que vão ser visadas para identificar se é o tráfico ou consumo. Eu acho que vai pairar sobre essa aí. E também quais são as atitudes que a Guarda Municipal teriam que ter referente a isso. Lógico que eles vão incorporar isso aí na questão. Se vai levar, se não vai levar, se vai encaminhar, se não vai encaminhar. O que é feito com a droga e afins. Se tem que representar ou não. Conteúdo tranquilo. Desarmamento. Deixei amarelo por quê? O estudo de desarmamento, quando ele foi cobrado pela FAUEL, ele foi cobrado demasiadamente sobre as questões das penas. Quanto que é disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso autorizado, quem que comanda, quais são de uso do exército, quais são liberados pela Polícia Rodoviária Federal, quem que expede, quem que faz, quem que vai ter a sua licença para caçador, para subsistência, essas coisas assim. Tá de amarelo porque demanda um pouquinho de atenção, mas não é nada complicado. Lei Federal 13.022, a famosa 13.022, eu acho que a Guarda vai dar uma rasteira e não vai trazer muitas questões sobre a 13.022, até porque nós temos o Estatuto Municipal das Guardas Municipais. Então, por mais que eles conversem em vários termos, eu não creio que vai cair muitas questões da 13.022, mas sim cair questões a respeito da lei do nosso município, tá? E falando em lei do município, Lei Orgânica Municipal de Apucarana, junto com o Estatuto da Guarda Civil de Apucarana. Já tem comentários no meu vídeo sobre o que estudar sobre a Lei Orgânica Municipal de Apucarana. Calma que vai ter um vídeo de bizu sobre isso, que nós estamos conversando sobre o edital. Estatuto da Guarda Civil Municipal de Apucarana. Esse sim. Quem que é o chefe? Quais são os padrões de roupa, consórcios, valores e afim. Então, esse é um documento, inclusive vai sair bastante vídeo sobre esse documento aqui no nosso canal, beleza? Constituição Federal. Esse é muito tranquilo. Do artigo 1 ao artigo 5º, talvez ali um pouquinho de direitos dos trabalhadores rurais, talvez sindicais ali um pouquinho para frente, mas a princípio, nacionalidade, cidadania e direitos dos partidos políticos. Muito tranquilo mesmo. É Socidivaplu, é mp3.com, são aí os mnemônios que nós vamos trazer para vocês, inclusive. Bom, assista o próximo vídeo, vai ser muito bacana. Defesa do Estado e instituições democráticas. Esse deixei em vermelho é um conteúdo um pouco denso, demanda atenção. Tem que olhar bem para ele. Segurança Pública, Ordem Social e afins, nós vamos trabalhar ali... Em Segurança Pública, artigo 144, quais são as competências de cada um, quais são, o que eles cuidam e afins. Isso é muito importante porque a Guarda Municipal foi recém-integrada ao artigo de 144 como uma instituição de segurança pública. Então, é necessário que você atente-se a isso. É comum da FAUEL cobrar as mudanças.
Então ele pega lá, segundo a alteração de 2021 do artigo tal, qual é o procedimento padrão, blá blá blá. Então tem que ficar o mais atualizado possível nessas diferenças. Por isso que eu disse com cuidado na hora de comprar o livro para você ver, beleza? Livro As Lutas Guardas Municipais, Princípios Doutrinários de Segurança Pública. Isso é um assunto que vai cair. Certamente ela cair. Isso é a Bíblia aí da Guarda Municipal. Independente das condições de uso, é uma coisa que certamente cairá. Fique atento. Falando agora de noções de direito administrativo, poder administrativo, hierárquico, disciplinar e por aí vai. Eu deixei de verde porque é uma matéria simples de você acompanhar, simples de você encontrar tudo o que você precisa sobre ela, tá? Tem muito material, tem material no YouTube, tem material gratuito. Então não se desespere, é sentar na cadeira e ler mesmo, fazer resumo, tá? Por isso que tá de verde, não precisa se preocupar. Descendo um pouquinho mais, legislação especial eu deixei de roxo, a única diferença aí, porque eu nunca vi cobrar estatuto do idoso. Inclusive para as provas a qual eu me preparei, inclusive eu obtive aprovações, nunca teve estatuto do idoso. Então eu deixei de roxo porque eu preciso analisar quais são os padrões de banca, quais os padrões de questão para trazer para vocês. Terminando já, dos direitos fundamentais, medidas de proteção e ECA. O ECA é uma caixinha de surpresas. Geralmente há de ser cobrado idade, quando que é criança, quando que é adolescente, quando que é encaminhado, quais são os procedimentos, tá? Mas, mesmo assim, trarei um conteúdo sobre isso. Está ali em verde porque é simples, apesar de ser uma caixinha de surpresa, ele é simples e será cobrado certamente coisas corriqueiras aí dos concursos da área militar, mesmo que não seja guarda municipal, beleza? Crimes contra o meio ambiente. É uma lei inteira para você ler, mas é uma lei muito tranquila, ela é um tanto óbvia, então vai trazer aí todas as situações frente ao meio ambiente de uma maneira bem simples, bem óbvia, não precisa se preocupar. E, por último, ali, não menos importante, está de amarelo. Eu até fiz uma seta para complementar aqui uma coisa, que é o quê? Pedir o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então você aí, meu estudante PRF, você certamente irá bem nessa matéria. Até porque ela pediu as disposições preliminares, tá? Então você tem que dar uma atenção nas alterações, principalmente aquelas que aconteceram aí depois do Bolsonaro assumir, que houve bastante mudança, e as disposições preliminares, que tem o primeiro texto ali. Então não vai se aprofundar muito nisso, não perca tempo com isso, apesar de ser uma competência da Guarda Municipal aqui em consórcio, aplicação de multas e afins. Então há de ser lido, mas não é nada muito espantoso, por isso que não está de vermelho, tá? Então, voltando aqui em panoramas gerais, eu posso dizer para vocês que o livro da Guarda Municipais, a defesa das instituições democráticas, os aplicativos de segurança, tá? Equação de segundo grau, juros compostos e os sistemas de unidade medida, né, volume, massa, perímetro, área, isso são os conteúdos mais difíceis aí da nossa guarda municipal. Como eu disse, o vídeo ficou um pouco mais longo, estamos encerrando por aqui, mas eu peço que você dê atenção para isso que eu disse, baixe o edital, acompanhe a gente e no próximo... E amanhã ou depois de amanhã já sai aí por onde estudar, tá bom? Eu preciso fazer um último adendo nesse vídeo para que você se atente a isso. Esse canal é um canal de bizus, ou seja, eu vou trazer a parte facilitada para vocês a respeito do estudo, mas não vou trazer todo o conteúdo. Então é importante que vocês compreendam as plataformas, façam acesso a conteúdos específicos e estudem. E aqui você vem para se nutrir de conteúdos de bizus, de facilitações para você responder certas áreas de conhecimento, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha clareado um pouco a mente de vocês e nós nos falamos aí no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, até a próxima!